graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês, amém? Quantos estão aqui felizes com Jesus, levante a mão bem alto e digam glória a Deus, digam aleluias. Já abra sua Bíblia comigo aí no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 1. E eu quero estar trazendo esta palavra ao coração da igreja, na certeza que o Espírito Santo, Ele tem algo poderoso para falar conosco aqui hoje. E creio que por meio desta palavra, seremos mais do que abençoados em nome do Senhor Jesus. Todos que encontraram aí, digam graças a Deus. Se alguém não tem a Bíblia, pode acompanhar na tela aí em nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1, está escrito assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era príncipe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, e por ser ele de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com alegria. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse: Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Podem se assentar em nome do Senhor Jesus, aleluias. Coloque a sua mão direita sobre a altura de seu coração por um instante. Toda a igreja por um minuto feche os seus olhos aí na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. Com seus olhos fechados, mão direita sobre a altura do seu coração, peça ao Espírito Santo nesta noite de hoje que Ele venha falar com você. Peça a Ele que venha preparar o teu coração para receber esta palavra. Peça a Deus agora que Ele venha estar usando a boca do pregador, que Ele venha estar usando a vida do mensageiro, para que não seja o homem a estar falando absolutamente nada nesta noite de hoje, mas que seja o Espírito Santo de Deus a estar usando a boca do homem e a estar falando não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir aqui hoje, para a glória do Senhor Jesus. Meu querido Deus e meu Pai Todo-Poderoso, meu Deus amado, eu estou diante da tua presença, diante da tua palavra, e eu estou diante da tua igreja mais uma vez nessa noite, Senhor. Eu venho nesta hora colocar a minha vida inteiramente à disposição do Senhor. Venho lhe pedir que a tua presença tome a minha vida nesta hora, que a tua palavra seja colocada na minha boca, a tua unção seja colocada nos meus lábios. Meu Deus, que eu não venha estar falando nada de mim mesmo aqui nesta noite, mas tudo que eu falar aqui hoje venha ser na direção do teu Espírito Santo. Eu sei que o Senhor está aqui, porque essa casa é do Senhor. Então toma a direção de tudo aqui agora, meu Pai. Toma a direção das palavras que sairão da minha boca neste momento, Jesus. E fala com a tua igreja, nós estamos aqui para te ouvir. Prepara o coração de cada uma dessas pessoas, meu Deus, para receber esta palavra.
Porque eu sei que se elas receberem a palavra do Senhor, meu Pai, haverá mudança de vida, haverá vida transformada, família no altar, Senhor. Então prepara este coração, meu Deus, para que a tua palavra possa estar chegando e encontrando lugar, e que a tua palavra vá e produza o resultado pelo qual ela será mandada, em o nome de Jesus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Amém, igreja? Quantos acreditam que esta que nós lemos é a palavra do Senhor? Levante a mão bem alto aí, digam glória a Deus, digam aleluias, aplaudam bem forte aí, adorando, exaltando o nome de Jesus. Aleluias. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor mais uma vez. Amém, igreja? Irmãos, é com muita alegria que mais uma vez nós estamos nessa noite de domingo aqui reunidos na presença de Deus. E eu quero, debaixo da direção de Deus, estar trazendo esta palavra, ministrando ao coração de vocês. Eu sei que é uma palavra que eu já preguei aqui por várias vezes, é uma palavra bastante conhecida. E eu confesso aos irmãos que eu até resisti um pouco quando Deus me tocou para estar trazendo esta palavra. Tentei encontrar uma outra palavra, mas o Espírito Santo, ele insistiu que hoje eu deveria estar falando a vocês exatamente em cima desse texto que nós acabamos de ler. E apesar de ser uma palavra conhecida, eu gostaria de pedir o máximo de atenção, porque eu sei que cada vez que nós abrimos a palavra de Deus, Deus sempre vai ter algo novo para estar revelando aos nossos corações. Eu acredito que desta palavra de hoje vai sair uma direção de Deus para a nossa vida. Eu acredito que dessa palavra de hoje vai sair uma resposta de Deus para alguém que chegou aqui nessa noite. Eu acredito que por esta palavra Deus vai liberar algo sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Porque hoje eu quero estar falando exatamente sobre a salvação que Jesus ele oferece não somente para nós, mas ele oferece para a nossa família. Você vê que a palavra que nós acabamos de ler, ela termina, ela é concluída com Jesus dizendo: hoje houve salvação nesta casa. Nós vemos um homem que foi alcançado pela salvação, e através desse homem toda a sua casa foi salva. Eu quero, antes de estar falando sobre essa tão poderosa salvação que Jesus ele oferece para cada um de nós que estamos aqui hoje, eu quero estar falando um pouco sobre esse homem chamado Zaqueu. Quero estar fazendo você entender de uma maneira clara quem foi Zaqueu. Segundo o texto que nós lemos, Zaqueu ele era um publicano, ou ele era o chefe dos publicanos, um cobrador de impostos que queria ver quem era Jesus. O que marca o relato sobre Zaqueu na Bíblia Sagrada é que ele era alguém que queria conhecer Jesus. Ele queria saber quem era Jesus. Mas a Bíblia mostra que esse homem que queria conhecer Jesus, ele era um cobrador de impostos. E a Bíblia faz questão de dizer que ele era muito rico. Ele era um publicano. Quem eram os publicanos no tempo de Jesus? Publicanos eram judeus que foram contratados pelo Império de Roma para estar cobrando impostos dos seus próprios irmãos. E na maioria das vezes esses publicanos, esses cobradores de impostos, eles acabavam cobrando mais do que lhe era devido. E aquilo que passava do valor que deveria ser cobrado, eles retinham para eles. E por isso a Bíblia está dizendo que Zaqueu ele era muito rico, porque ele não era simplesmente um cobrador de impostos, ele era o chefe dos cobradores de impostos.
E devido a esse cargo, devido a essa colocação que eles ocupavam no reino de Roma, ou no governo de Roma, os publicanos eles eram odiados pelos judeus, porque eles estavam cobrando impostos dos seus próprios irmãos, e na maioria das vezes cobrando além do que deveria ser cobrado. Então o povo judeu, eles odiavam esse homem chamado Zaqueu. Por isso a Bíblia diz que quando ele tenta ou quando ele quer se aproximar de Jesus, existem dois fatores que impedem ele. O primeiro fator, a Bíblia diz que ele não pode se aproximar de Jesus por causa da multidão. A multidão impedia ele de chegar até onde Jesus estava, porque as pessoas odiavam Zaqueu. As pessoas não queriam Zaqueu no meio delas. O segundo fator, a Bíblia diz que ele era pequeno, era um homem de pequena estatura. Então ele precisava de alguma maneira de uma estratégia, porque ele estava decidido ver quem era Jesus. Ele queria conhecer Jesus. Então Zaqueu, ele conhecia os caminhos de Jericó. Ele sabia exatamente por onde Jesus havia de passar. Então a Bíblia diz que ele se adianta, ele se antecipa, e ele sobe em uma árvore, em uma figueira brava que havia na beira do caminho por onde Jesus havia de passar. A Bíblia diz que ele sabia que Jesus iria passar por ali. Então ele sobe para aquela figueira brava e ele fica esperando o momento de Jesus passar, para que de onde ele estava ele pudesse ver Jesus no meio da multidão. Irmãos, e a Bíblia diz que Jesus vai passando, e a multidão ao lado dele. E a Bíblia diz que quando Jesus ele chega debaixo da árvore onde o Zaqueu está, Jesus para. Ele para no meio da multidão, ele olha para cima e ele vê Zaqueu. Zaqueu queria conhecer Jesus, mas Jesus já conhecia Zaqueu. Tanto que quando Jesus vê Zaqueu, ele chama Zaqueu pelo nome, ele fala: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar hoje na sua casa. Está entendendo? Zaqueu queria ver quem era Jesus, mas Jesus tanto conhecia Zaqueu que chamou Zaqueu pelo seu nome. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que o Jesus que te trouxe aqui, ele te conhece. Ele sabe quem você é, ele conhece as suas limitações, ele sabe das lutas que você tem enfrentado, ele conhece as lágrimas que você tem derramado, até aquilo que você fala quando você está sozinho. Jesus conhece. Ele não conhece você como eu te conheço, porque eu te conheço de te ver quando você está aqui no culto. Quando o culto termina, eu não sei o que você faz, para onde você vai, como é a sua vida. Jesus não, Jesus conhece você, porque quando o culto termina, Jesus continua do teu lado, caminhando com você. Ele sabe onde você entra, ele sabe onde você sai, ele ouve o que você conversa, ele sabe com quem você convive, porque Jesus é aquele que conhece você. Ele não vê você como o homem te vê, ele vê a sua intimidade, ele vê o seu íntimo, ele vê o seu coração. E posso te falar mais: Jesus conhece as suas falhas, Jesus conhece os seus pecados, Jesus conhece os seus erros. Jesus, ele sabe quantas vezes você falhou, quantas vezes você caiu, e ele te trouxe aqui para te dizer que mesmo assim ele te ama e ele quer segurar na tua mão nessa noite. Aleluia! Talvez se as pessoas conhecessem você como Jesus te conhece, olhariam para você e falariam: você não poderia estar aqui. Talvez se as pessoas conhecessem a sua intimidade como Jesus conhece, essas pessoas achariam um absurdo você estar no lugar onde as pessoas estão para servir a Deus. Porque infelizmente as pessoas só olham para nós para enxergar as nossas falhas. As pessoas só conseguem ver os nossos defeitos, os nossos pecados.
As pessoas só conseguem ver as nossas quedas, as nossas ruínas. Mas essas mesmas pessoas que às vezes estão nos olhando e nos julgando, não fazem nada para nos ajudar a levantar. Estão criticando você porque você caiu, mas não estende a mão para te colocar de pé. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia diz que quando Jesus ele olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, porque me convém hoje pousar na sua casa. Aquele Zaqueu que estava com medo da multidão, que estava amedrontado em cima de uma árvore, só querendo ver quem era Jesus, talvez com o coração angustiado, talvez ali com o coração cheio de expectativa, sem saber o que iria acontecer, sem saber como que seria aquele encontro. A Bíblia diz que esse mesmo Zaqueu, ele desceu e recebeu Jesus com muita alegria. A Bíblia diz que ele recebeu Jesus jubiloso, ou seja, recebeu Jesus fazendo festa, irmãos. E eu estou te falando que muitas pessoas que talvez se conhecessem quem você é, se soubessem das suas falhas e das suas quedas, te julgariam e achariam que você não era digno de estar aqui, porque foi exatamente isso que aconteceu em relação a Zaqueu. A Bíblia diz que quando Jesus ele chega na casa de Zaqueu, porque Zaqueu recebeu ele com alegria, a multidão ficou do lado de fora e ficaram murmurando e criticando Jesus, e falando: como é que pode ele se hospedar com um homem tão pecador? Como é que pode ele que diz que é o Messias, que é o Filho de Deus, se hospedar na casa de um homem como esse? Porque eles achavam que sabia quem era Zaqueu. Eles estavam julgando Zaqueu pelo que eles viam, pelo que eles conheciam a respeito daquele homem, pelo exterior de Zaqueu, pelas práticas de Zaqueu, mas eles não sabiam o que de fato estava no coração daquele homem. Enquanto eles estavam julgando, enquanto eles estavam dizendo: como que pode Jesus se hospedar na casa desse homem pecador? Jesus está na casa de Zaqueu em silêncio. Jesus não está pregando, Jesus não está orando, Jesus não está falando nada. Zaqueu está ouvindo a crítica, Zaqueu está ouvindo o julgamento, Zaqueu está ouvindo as pessoas dizendo: ele não é digno, Jesus não poderia se hospedar na casa desse homem porque ele é pecador. Mas só para nós entendermos que Zaqueu ele estava de verdade com o coração arrependido, só pelo fato de Jesus ter entrado na casa dele, ele estava decidido a mudar de vida, ele estava decidido a servir a Jesus, que enquanto a multidão estava murmurando, a Bíblia diz que Zaqueu se levanta, e Zaqueu começa a falar: Senhor, hoje eu decido pegar metade dos meus bens e dividir com os pobres. Senhor, se em alguma coisa eu defraudei alguém, se eu roubei de alguém, eu decido hoje estar restituindo, estar devolvendo 4 vezes mais. Olha o que a presença de Jesus na vida de uma pessoa ou na casa de uma pessoa provoca, irmãos. Jesus não falou nada para Zaqueu. Jesus não falou para Zaqueu: ô Zaqueu, pega os seus bens e divide com os pobres. Jesus não falou com Zaqueu: ô Zaqueu, as pessoas de quem você roubou, devolva para eles 4 vezes mais o que você tirou deles. Não, Jesus não falou nada. Jesus até aqui está em silêncio. A Bíblia diz que foi Zaqueu quem disse: Senhor, eu decido hoje. A decisão partiu daquele que estava recebendo Jesus na sua casa. A presença de Jesus na casa de Zaqueu constrangeu ele de tal maneira que ele não poderia mais continuar fazendo o que ele fazia. A presença de Jesus na casa de Zaqueu constrangeu ele de uma maneira tão violenta que ele tomou uma decisão na mesma hora. Sabe por que muitas pessoas ainda não tomaram uma atitude de mudança? Porque ainda não receberam a presença do Senhor Jesus. Porque a presença do Senhor Jesus, ela muda o pior do ser
ser humanos. A presença do Senhor Jesus quebranta o coração de pedra. Pode ser a pessoa mais dura que for, quando Jesus entra, quando Jesus está presente, esta pessoa muda. A presença de Jesus na casa de Zaqueu trouxe quebrantamento. A presença de Jesus na casa de Zaqueu trouxe arrependimento. A presença de Jesus na casa de Zaqueu trouxe mudança. Aquele a quem as pessoas estavam olhando e dizendo: ele não é digno de receber Jesus na sua casa, esse homem é pecador. Agora esse homem está se levantando e dizendo: Senhor, eu estou tomando uma decisão hoje, e a minha decisão é que tudo que eu tenho eu vou pegar metade e vou dividir com os pobres. E eu estou decidindo hoje: o que eu roubei de alguém eu vou devolver 4 vezes mais. Foi uma atitude de mudança, de conversão, porque se converter não é só você parar de fazer o que você fazia de errado, não, é você começar a fazer diferente. Se converter é você mudar de direção. Se converter é você que prejudicava os outros, agora você começa a ajudar os outros. Se converter é você que usava as suas palavras para ferir, agora você usa as suas palavras para curar, para restaurar aqueles que você feriu. Se converter, meu irmão e minha irmã, é você tomar uma atitude contrária àquilo que você fazia. Ei, Deus está chamando você para a conversão nessa noite, para fazer diferente a partir de hoje, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Converter não é só você se arrepender e parar de fazer o que você estava fazendo de errado, não, é você começar a fazer diferente. Tem uma passagem na Bíblia, livro de Atos, capítulo 16, nos conta a história de Paulo e Silas quando são lançados dentro de uma prisão. A Bíblia diz que ali eles são, antes de ser lançados na prisão, eles são levados à praça pública, eles são açoitados. A Bíblia diz que eles são chicoteados. Aquele açoite abre feridas no corpo deles. O mesmo soldado que bateu, que abriu as feridas, leva eles e lança eles dentro do cárcere. E a Bíblia diz que aquele soldado fica do lado de fora, se certificando que eles estavam bem guardados, bem presos. E nós conhecemos a história, e a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas começam a cantar louvores ao Senhor, com o corpo cheio de feridas abertas, sangrando, mas eles começam a cantar louvores ao Senhor. A partir do capítulo 25, o versículo 25, a Bíblia diz que de repente vem um grande terremoto e abala os alicerces da prisão. A Bíblia diz que todas as cadeias caem, as celas se abrem. Todos os presos são colocados em liberdade. A Bíblia diz que aquele mesmo soldado que bateu, que feriu, que abriu as feridas no corpo deles, agora se desespera. A Bíblia diz que ele pega a espada, ele quer tirar a sua vida. Por quê? Porque as celas se abriram e na imaginação dele todos os presos haviam fugido e ele seria punido. Então, antes de ser punido, ele prefere tirar a sua vida. Mas de repente Paulo e Silas, de dentro da cela, eles dão um brado, eles gritam e falam: ei, não faça nada contigo, porque nenhum de nós fugimos, todos nós estamos aqui. A Bíblia diz que naquele momento a presença de Deus visita aquele soldado, ele pede a luz, quando eles acendem a luz, ele vê que todos estão ali. Ele vira para eles e faz uma pergunta, e a pergunta do soldado é: senhores, o que é que eu posso fazer para ser salvo? Eles respondem: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia diz que o soldado, ele pega Paulo e Silas, com o corpo cheio de feridas, sangrando, leva Paulo e Silas para a casa dele.
E ele começa a lavar e a cuidar das feridas deles. A Bíblia diz que ao final toda a família do soldado é batizada. Mas o que eu quero fazer você entender é que o mesmo soldado que fez as feridas, agora ele está com Paulo e Silas dentro da sua casa e está cuidando das feridas deles. O mesmo que fez a ferida agora está sarando a ferida. O que significa isso, pastor? Significa que ele se converteu de verdade. Porque ele não simplesmente parou de fazer ferida, mas agora ele está curando as feridas que antes ele fez. Está entendendo? Quando você tem um encontro com Jesus, quando Jesus ele chega na sua vida, quando Jesus ele chega na sua casa, não é só você parar de fazer o que você fazia de errado, não, irmãos. Não é só você parar de cometer os erros, não, é você começar a fazer diferente. Porque agora você é um homem de Deus, agora você é uma mulher de Deus, as suas atitudes têm que ser diferentes. As atitudes que você tinha antes que provocava tristeza, agora as suas atitudes têm que provocar alegria. As atitudes que você tinha antes que tirava lágrimas das pessoas, agora você tem que ter atitudes que tiram sorrisos das pessoas. As palavras que você usava para ferir, agora você tem que usar as mesmas palavras para sarar as feridas que um dia você fez. Ah, pastor, mas isso é difícil demais. Eu sei que é difícil, é por isso que nós precisamos da presença do Senhor Jesus. Porque não adianta eu falar que tenho Jesus, que me encontrei com Jesus, se não houve uma mudança verdadeira sobre a minha vida. Está entendendo? Então por isso Zaqueu agora, ele não apenas parou de coletar os impostos, ou parou de roubar dos seus irmãos israelitas, mas ele pegou metade do que ele tinha, dividiu com os pobres, ou seja, os mesmos pobres que ele roubou, que ele tirou, que ele ofendeu, agora ele está cuidando deles. Agora ele está provendo para eles. E aqueles que se identificasse como alguém que foi roubado diretamente, ele fez um compromisso: eu vou restituir, eu vou devolver 4 vezes mais. E uma outra coisa interessante que nós entendemos através da história de Zaqueu é que Jesus, ele tem pressa em estar salvando aquele que está perdido. Às vezes, nós temos prorrogado o nosso encontro com o Senhor Jesus. Às vezes nós temos adiado a nossa mudança de vida diante da presença do Senhor Jesus. Veja bem, quando Jesus ele chama Zaqueu, e quando ele diz para Zaqueu, quando ele chama pelo nome, ele fala: Zaqueu, desce depressa. Entende? Jesus está com pressa em salvar Zaqueu. Mais do que isso, Jesus está com pressa em salvar a casa de Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, porque me convém hoje pousar na sua casa. É hoje, Zaqueu. É hoje que eu quero entrar na sua casa. É hoje que eu quero salvar a sua família. Está entendendo? Jesus tem pressa, meu irmão e minha irmã, em estar entrando na sua vida. Jesus tem pressa em estar entrando na sua casa. Jesus tem pressa em estar salvando você. Jesus tem pressa em estar salvando a sua família. Ele tem pressa. Às vezes você é alguém que até está na igreja, até tem ouvido a palavra todos os dias. Você sente o seu coração queimar quando a palavra fala com você, mas você ainda está indeciso. Você ainda está esperando sei lá o que, sei lá qual dia. Mas Jesus tem pressa. Jesus tem pressa. Zaqueu, desce depressa, porque me convém hoje. Talvez você ainda não se decidiu a estar verdadeiramente se lançando aos braços de Jesus, porque você acha que você tem tempo. Você acha que pode adiar, que pode deixar para amanhã, que pode deixar para depois. Mas Jesus, ele quer a sua vida hoje, porque não é só você não, meu irmão.
Através de você, Jesus, Ele quer salvar a sua casa. Entenda isso aqui hoje. Pastor, mas eu já estou bem, eu estou na igreja, eu estou buscando, eu estou fazendo algo, eu estou servindo. Mas Jesus não quer só você, Ele quer a sua família. E para salvar a sua família, talvez ainda está faltando uma decisão sua. Está entendendo? Jesus não queria só Zaqueu. Ele poderia, se ele quisesse só Zaqueu, ele poderia simplesmente ali mesmo onde ele estava ter salvado Zaqueu, mas não, ele falou: desce depressa, porque hoje eu quero entrar na sua casa. Jesus queria a casa de Zaqueu. Zaqueu recebeu Jesus na mesma hora com alegria. Esse é o problema de muitas pessoas. Às vezes nós até estamos aqui, mas não estamos servindo com alegria. Às vezes nós até estamos fazendo, mas não estamos fazendo com alegria. Muitas pessoas estão fazendo esperando algo em troca. Muitas pessoas estão fazendo por obrigação. Nós temos que aprender a fazer com alegria. E quando receber Jesus, quando Jesus estiver presente na sua vida, aprenda uma coisa: é hora de você ter atitude de mudança, é hora de você tomar decisão. Porque Zaqueu falou: eu decido hoje, eu estou tomando a decisão, sou eu que estou decidindo. Jesus não está mandando, Jesus não está pedindo, sou eu que decido. Talvez você está esperando alguém falar com você, está esperando alguém mandar, está esperando alguém pedir. Não, você que tem que decidir. Você já está aqui. Jesus, esse mesmo Jesus que entrou na casa de Zaqueu, Ele está aqui, Ele está presente aqui em nosso meio. Você está no lugar onde Jesus está. Então agora a decisão é sua. A palavra está sendo pregada, agora é você que tem que decidir. Até quando você vai ficar adiando? Até quando você vai ficar julgando para amanhã? Jesus quer entrar na sua casa hoje. Jesus quer salvar a sua família hoje. Jesus quer que você se converta hoje. Aleluia! É hoje, Zaqueu. É hoje que eu vou entrar na sua casa. Jesus só vai falar depois de Zaqueu tomar a decisão, irmãos. Até Zaqueu se levantar e falar: Senhor, eu decido hoje pegar metade dos meus bens e dividir com os pobres, e se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou restituir de maneira quadruplicada. Até ali Jesus estava em silêncio. Tem situações da nossa vida que Jesus só vai falar depois da nossa decisão. E quando Zaqueu toma a decisão, quando ele decide, o que Jesus fala? O que Jesus fala é: hoje houve salvação nesta casa, porque esses também são filhos de Abraão. Esses são herdeiros da promessa. Ei, eu e você somos herdeiros da promessa. Eu e você não somos apenas filhos de Abraão. Pelo sacrifício de Jesus na cruz, nós nos tornamos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, a Bíblia diz que também somos herdeiros com Ele. Nós temos o direito às promessas dEle na nossa vida. Mas talvez o que está faltando é uma decisão. Talvez o que está faltando é alguém se levantar e dizer: Senhor, eu decido hoje mudar o meu comportamento diante da Tua presença. Eu decido hoje te servir, mas te servir de verdade. Senhor, eu decido hoje ser um cristão de verdade, fazer a tua vontade do jeito que tem que ser feito. Eu estou tomando a decisão hoje a fazer diferente do que eu fiz até hoje. Eu estou tomando a decisão hoje a estar fazendo, a estar agindo de maneira diferente como eu agi até o dia de hoje. Se você decidir, se você tomar a decisão nessa noite, creia, através de você haverá salvação na tua casa. Através de você, você e a sua casa servirão ao Senhor. Decida hoje, em nome de Jesus. Aleluia! Tem que ser hoje, não deixa para amanhã não. Deus está esperando alguém se levantar e dizer: Senhor, eu decido hoje, eu vou fazer a tua vontade. Eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo. Eu vou abrir mão das coisas do mundo. Eu vou abrir mão dos meus pecados. Eu vou abrir mão do meu eu, Senhor. Eu decido hoje, eu vou parar de falar coisas que desagradam ao Senhor.
Eu decido hoje, eu vou parar de fazer o que entristece ao Senhor. A partir de hoje eu vou fazer o que te traz alegria, meu Deus. Eu vou parar de falar o que fere as pessoas. A partir de hoje da minha boca vai sair palavras que curam, palavras que transformam. Eu vou parar de abrir feridas, eu vou começar a curar feridas a partir de hoje. Eu tomo essa decisão, meu Deus. Deus está chamando você para tomar uma decisão nessa noite. Porque Ele tem pressa em te salvar. Mais do que isso, Ele tem pressa em salvar a sua família. Ele só está esperando uma atitude sua. Ele só está esperando uma decisão sua. Jesus falou, depois que Ele disse: em verdade vos digo que esses também são filhos de Abraão. Ele completa dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Talvez você está ouvindo essa palavra desde o início, e você está dizendo: como que eu vou tomar uma decisão se eu sou tão pecador? Como que eu vou tomar uma decisão por Jesus se eu faço tantas coisas erradas? Ei, foi por você que Jesus veio. Você que é pecador, você que talvez fez tantas coisas erradas, você que caiu por tantas vezes, foi por você, porque Jesus te conhece. Pastor, mas as pessoas estão me julgando. Esqueça o que as pessoas estão falando. A multidão fala muita coisa, irmãos. Esqueça o que os outros estão falando. É você e Jesus. Jesus veio para você. Para você que caiu, para você que errou, para você que pecou, para você que um dia esteve na presença dele, mas que saiu, que se distanciou. Foi para você que Jesus veio, e Ele te trouxe aqui hoje para te dizer que Ele tem pressa em salvar você. Ele tem pressa em entrar na sua vida. Ele tem pressa em entrar na sua casa hoje, mudar a sua história no nome de Jesus. Ele tem pressa. Ele tem pressa. Eu estou pregando esta palavra, eu preguei até aqui, eu falei tudo isso. Para vocês que estão aqui nessa noite, pode ter certeza que eu falei na direção e movido pelo Espírito Santo. Porque se fosse por mim, eu traria hoje uma palavra totalmente diferente dessa que eu trouxe. Mas eu trouxe essa palavra aqui hoje somente para perguntar para você que está aqui nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você está aqui hoje, mas eu só preguei isso aqui porque o Espírito Santo me tocou para te perguntar: você quer tomar uma decisão por Jesus nessa noite? Você quer tomar a decisão de se levantar na presença dele e dizer: a partir de hoje eu vou te servir e eu vou fazer a diferença na tua presença? A partir de hoje eu vou usar o que eu tenho para te servir. Você quer tomar essa decisão hoje? Você quer tomar a decisão hoje verdadeiramente de ser um homem de Deus, de ser uma mulher de Deus? Não importa por onde você andou, não importa o que você fez até aqui, não importa quem você foi ou quem você é até o presente momento. Você quer hoje decidir a verdadeiramente ser uma pessoa diferente, a ter uma aliança com Deus, a servir a Jesus juntamente com a sua casa, com a sua família. Pastor, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu sei que é difícil, eu sei que não vai ser fácil, mas eu entendi. E você entendeu também que Jesus tem pressa. Você entendeu que é hoje que Jesus ele quer entrar na tua casa. Você entendeu que é hoje que Jesus ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Pastor, eu entendi. E eu quero entregar hoje a minha vida para Jesus. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Tem alguém que quer renovar a sua aliança com Jesus hoje? Alguém que queira se reconciliar? Alguém que um dia esteve na presença dele e se afastou, mas hoje quer retornar, quer reconciliar, quer renovar a sua aliança? Levante a mão ou fica de pé no seu lugar aí, bem rapidinho, em nome de Jesus. Levante a mão mais alto aí para eu te ver. Alguém que queira entregar a sua vida para Jesus, renovar a sua aliança. Você que um dia esteve distante dele e quer hoje retornar, reconciliar com ele. É hoje, Jesus tem pressa. Jesus tem pressa, Jesus está te chamando, ele está dizendo: convém hoje que eu venha estar entrando na sua casa. Convém hoje que eu venha estar entrando na sua vida, é hoje.
É a oportunidade. Se você está aqui nessa noite e você quer de verdade renovar a sua aliança, fica de pé no seu lugar. Na galeria, tem duas de pé aqui embaixo. Se alguém quiser, se você decide hoje, de verdade, servir a Jesus, fica de pé. Pastor, eu já tomei essa decisão lá atrás. Eu já tomei a decisão e eu não abro mão da minha decisão. Se você já tomou essa decisão e não abre mão, se você não ficou de pé, porque eu acredito que lá atrás você já decidiu, já aceitou Jesus, já entregou a sua vida para Ele, não abre mão de continuar na presença dEle. Então fica de pé também em nome do Senhor Jesus. Todos que já têm uma aliança, que já têm um compromisso, que já serve ao Senhor, fica de pé. Toda a igreja fica de pé nessa noite, porque nós precisamos da ajuda de Deus, irmãos. Porque nós sabemos que servir a Jesus, andar com Jesus, nem sempre é fácil. Nós sabemos que a porta, ela é estreita. A Bíblia diz que o caminho, ele é apertado, às vezes tortuoso, às vezes é difícil. Às vezes nós vamos chorar, nós vamos enfrentar muitas lutas. Tem um salmo, me parece que é o Salmo 80, ou não me lembro bem. A Bíblia diz que quando o povo de Israel, eles iam em direção a Sião, que representava a presença de Deus, a Bíblia diz que eles tinham que passar por um lugar chamado Vale de Baca, que significa Vale das Lágrimas. E a Bíblia diz que eles passavam por aquele vale chorando, derramando lágrimas. Mas quando eles chegavam em Sião, eles faziam festa. Isso representa a nossa caminhada com Deus, em direção à vida eterna, em direção à salvação. Vai ter momentos que nós vamos passar pelo Vale de Baca, pelo Vale das Lágrimas. Mas quando você estiver chorando, não para de caminhar não. Não para de caminhar não, continue caminhando, porque Sião te espera. A morada celestial, a casa do Altíssimo, a habitação do Todo-Poderoso espera você. E a Bíblia diz que lá não haverá mais lágrima, lá não haverá mais choro, lá haverá festa todos os dias. Vale a pena continuar trilhando o caminho apertado. Vale a pena continuar escolhendo a porta estreita, porque no final tem salvação para você e para sua família. Feche os seus olhos agora.